Estamos começando mais um Café com o Tico. É um lugar que a gente toma um cafezinho, a gente bebe uma água e bate um papo com pessoas que ajudam a transformar a nossa cidade e também o nosso estado. Hoje a conversa especial com o secretário municipal de Educação, o Jean Pierre. Mas antes disso eu vou pedir para a nossa produção trazer o nosso café. Secretário Jean Pierre, seja bem-vindo ao Café com Tico. Hoje a gente quer conversar sobre um pouquinho da tua história, tua ligação com a cidade de Curitiba, mas também falar sobre a educação da nossa cidade. Bem-vindo. Obrigado, Tico. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória e também da educação no nosso município. Desejo aí um excelente dia a todos os ouvintes do podcast Café com Tico. Uma iniciativa muito legal, Tico. Parabéns aí pela iniciativa, né, por proporcionar aí aos seus ouvintes a oportunidade de ter informações e mais acesso às informações aí sobre a nossa cidade. Obrigado, secretário. A gente sabe que você aceitou esse desafio do nosso prefeito Eduardo Pimentel de comandar a pasta da educação, uma das principais pastas do município, uma pasta que recebe bastante recursos, que tem um investimento muito grande. A gente sabe do desafio que você aceitou, nós vamos falar sobre isso, sobre a educação, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho do nosso Jean Pierre, que eu sei que é de Curitiba. O secretário nasceu aonde em Curitiba? Onde que foi a infância do Jean Pierre, do Piazinho Jean Pierre? Onde que foi essa infância? Perfeito, Tico. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu costumo dizer que eu sou de Curitiba, porque eu me formei em Curitiba, o início da minha educação foi em Curitiba, desde da infância, do pré, né, primeiro ano, mas eu não nasci em Curitiba. Eu nasci em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, né, mas vim para Curitiba com 4 anos de idade, com a minha família, meus pais mudaram para cá, né, então eu me considero curitibano, porque desde então eu permaneci em Curitiba, iniciei a minha trajetória estudantil em escola municipal, né, na escola Prefeito Omar Sabag. Então, fiquei desde o pré até a 8ª série estudando na escola municipal Prefeito Omar Sabag. Então, me formei também em Curitiba, estudei, fiz o 2º grau na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, me formei na Universidade Positivo, sou formado em Direito, né? Então, iniciei a minha trajetória profissional em Curitiba também, uma multinacional japonesa de grande porte. Então, me considero curitibano, passei toda a minha vida aqui, né? Cresci aqui, fui formado aqui, né? Toda a minha trajetória aqui, fiz os amigos, então me considero curitibano, apesar de não ter sido nascido em Curitiba. Em Curitiba, eu achava que era curitibano porque eu sempre ouço o secretário falar que estudou, né, na escola pública aqui em Curitiba, na Escola Municipal Omar Sabag. Exato. Isso. E então veio com os pais com 4 anos. E tem mais irmãos? Sim, tenho 2 irmãs. Eu sou o caçula, minhas irmãs são mais velhas. E minhas irmãs também estudaram na mesma escola, né? Nós estudávamos juntos ali, porque essa escola ela pega de pré até a época era a 8ª série, né? Então nós estudávamos no mesmo período. Tenho uma irmã que é 1 ano mais velha e a outra 10 anos mais velha que eu, né? Ambas estudaram na Escola Municipal Prefeito Omar Sabag, e hoje, né, uma delas foi secretária de Educação de um município do Paraná, é professora, a outra é empresária, uma empresária bem-sucedida. Então, né, isso demonstra o quanto as nossas escolas públicas de Curitiba formam profissionais, futuros cidadãos, né, dão essa nossa formação, uma educação de qualidade no nosso município. Formam pessoas. Exato. E interessante, então a irmã foi secretária de Educação no interior, mas os pais vieram para cá, secretário, por que lá? Quando o senhor tinha 4 anos, eles vieram para Curitiba, por quê? E qual que é a formação dos pais para inspirar uma filha a ser professora, o outro filho agora a ser secretário da capital da educação também? Qual que é a formação dos pais, o que os pais faziam naquela época? Sim, meu pai é empresário, ele veio para Curitiba justamente para empreender, né?
E assim, não estão, minha mãe não é educadora, nem meu pai também não é educador, é empresário, mas desde do início, né? Então ele veio para Curitiba para empreender, para buscar novos negócios, né? E desde o início da nossa trajetória, meu pai teve um objetivo muito claro para a nossa vida. O objetivo principal, promover a nossa educação para que nós tivéssemos um futuro melhor cada vez mais, né? Então ele deixou muito claro que a prioridade para ele em nossas vidas era a educação. E eu acho que isso acabou tocando os nossos corações, né? E o acaso, na verdade, me trouxe para a educação, né? Você veja, eu sou formado em Direito, né? Iniciei a minha trajetória profissional na área, né? Iniciei como estagiário em uma multinacional de grande porte, fui ganhando posições dentro dessa multinacional. Quando eu saí da multinacional, eu era head jurídico, era responsável pela operação, pelo jurídico dessa multinacional no Brasil e fora do país também. Nós tínhamos unidade na Argentina, México, Tailândia, Madrid, né? Além de várias unidades dentro do país. Então, eu era responsável pelo jurídico, fui encontrado por uma headhunter no mercado, na época da pandemia, logo no início da pandemia, no início do lockdown. Essa headhunter me fez um convite para compor o time da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Eles estavam procurando uma pessoa com perfil de gestor, um advogado, para que pudesse assessorar o secretário de Educação na elaboração dos projetos de lei, decreto que necessários ali para promover as políticas públicas, os programas, enfim, dentro da educação, né, e entender um pouquinho esse cenário, fazer a articulação necessária com a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná para que esses processos eles tramitassem mais rapidamente. A interlocução, obviamente, com o Legislativo, né, que é responsável pela elaboração, aprovação das leis. A organização do time do responsável pelos processos administrativos disciplinares da Secretaria. Então, eles estavam procurando um advogado com perfil de gestor, justamente para organizar tudo isso dentro da Secretaria de Educação. E naquele momento eu estava com a minha carreira consolidada, eu tinha já 15 anos de empresa, né? E assim, uma empresa japonesa ela não tem a cultura de rotatividade de funcionário. Geralmente o funcionário entra no Japão, né? Geralmente o funcionário entra na empresa e ele se aposenta naquela empresa. Então eu estava num momento profissional muito tranquilo dentro da empresa. E quando a headhunter me procurou, eu prontamente informei que eu não tinha interesse, né? E você estava em São Paulo? Em Curitiba. Essa multinacional, ela fica a sede dela fica na cidade industrial de Curitiba. E esse primeiro contato, então, foi técnico. Essa primeira teu contato com a educação veio um contato de uma headhunter te chamando para trabalhar no Estado. Não teve nenhum envolvimento político, nada. Zero foi envolvimento em função político. do perfil, do currículo que eles precisavam para trabalhar no Estado. Exatamente. E o primeiro momento você falou, não quero. Não quero. Ela encontrou meu perfil, né? Ela foi encontrada através do LinkedIn, né? Que é uma rede de relacionamentos profissionais. A gente tem ali uma rede que é importante para o networking, para a gente ter as informações, enfim, uma rede social. E ela encontrou meu perfil por ali, me procurou e prontamente já eu respondi que eu não tinha interesse, né? Ela insistiu, né? Falou, venha conhecer o secretário de Educação. Na época era o secretário Renato Feder. Ele é empresário também, enfim. Eu falei, veja, eu estou consolidado, estou feliz, estou bem, minha equipe, trabalho com uma equipe de alta performance aqui, né, e nas demais unidades, trabalhava à época, né, como jurídico interno, geralmente terceiriza, né, as atividades, as ações judiciais, as demandas judiciais. Eu trabalhava com os maiores escritórios do Brasil e de fora do país também, né, os escritórios jurídicos. Então, assim, estava bem tranquilo na minha profissão, consolidado, enfim, feliz com o meu momento profissional. E ela insistiu, ela falou, venha ao menos conhecer o secretário, tomar um café com o secretário.
E eu aceitei o convite, nós estávamos em Luquidal e eu sou uma pessoa bastante ansiosa, moro sozinho, então eu estava num momento assim Precisava difícil dentro conversar de casa. com pessoas. Conversar, tomar um Isso. café com alguém como a gente está tomando hoje aqui. E eu aceitei o convite, fui conversar com o secretário de Educação e ele me falou um pouquinho sobre o projeto, apresentou essas demandas que eu falei há pouco, né? E ele me fez uma pergunta que me tocou. A pergunta que ele me fez foi: Jean, você hoje contribui com alguma instituição? Você ajuda alguém? Você faz alguma ação social? E a minha resposta foi que sim. E ele me perguntou quantas pessoas eu ajudava. E aí eu respondi: veja, com o valor que eu contribuo mensalmente, provavelmente não é suficiente para ajudar nenhuma pessoa. Tem uma participação, mas não resolve a vida de ninguém. E ele falou: pois se você vier para a Secretaria de Educação, se você vier trabalhar no nosso time, você vai ajudar milhões de crianças. Você vai fazer a diferença na vida de milhões de crianças através do teu trabalho. Aí deixou a pulga atrás da orelha. Deixou a pulga atrás da orelha. Eu falei: tudo bem, mas eu acho que não, enfim. Ele falou: tudo bem, você não precisa me responder agora, pense, né? Eu falei: olha, eu estou num momento da minha carreira que estou confortável, né? Eu gosto do que eu faço, tenho uma equipe boa, gosto da empresa em que eu trabalho. E ele, né, trouxe o conforto. Ele falou: não, o nosso time é bom, né? Eu também trabalho na iniciativa privada e, eventualmente, se você não gostar, né, a gente faz, né, eu te auxilio a voltar para a iniciativa. Para o mercado de trabalho. E em relação ao teu perfil, percebeu, né, através do meu currículo, através da nossa conversa, que eu tinha boas entregas dentro. Ele falou: se você, né, tiver a performance que você me mostrou aqui, eu não vou ter problema algum em fazer esse retorno. E me deu 15 dias para dar a resposta. Em 7 dias a Red Hunter já estava me ligando novamente pedindo retorno. Eu falei: olha, eu tenho 15 dias para responder, né? E ele, né, enfim, e nesses 15 dias eu fiquei pensando bastante, conversei com a minha família, né, com os meus pais, que meu pai sempre me dá as orientações, os nortes, né? Enfim, é uma pessoa que me ama, obviamente, né, e se preocupa com a gente. Que é o bem da gente, né? Exato. E no final das contas eu acabei aceitando esse desafio. Fui para a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, fiquei ali aproximadamente 10, 11 meses. Que era 21? 22? 2021. Em 2021. Estávamos com as escolas fechadas, né? Uma discussão jurídica muito forte, uma corrente do Ministério Público pedindo para que as escolas fossem fechadas. A equipe responsável, o Ministério Público da Saúde, pedindo para fechar em razão da segurança, e em contrapartida a equipe do Ministério Público da Educação exigindo que as escolas fossem abertas, atendessem. Nós precisávamos atender as crianças à distância, enfim. E aí dentro desses meses, 10 meses dentro da Secretaria de Educação, emplacamos alguns projetos com sucesso, né? Projeto Intercâmbio, Ganhando o Mundo, o projeto, as revisões do cívico-militar, as implementações do cívico-militar, o programa Educa Juntos, né, que possibilita que o Estado contribua com os municípios para apoiar os municípios em todos os programas, o professor formador. Então, diversos programas nesses 10 meses a gente conseguiram ser implantados nesse período que você ficou lá. Exato, cumprindo o meu objetivo dentro daquilo que era esperado, né? Acelerar, dar celeridade, né? Construir juridicamente tudo aquilo que era necessário para dar seguimento nesses projetos. Mas por que os 10 meses? Por que 10 meses? Já vou chegar nesses 10 meses. Aí, também outro objetivo que foi dado ali era organizar a parte de processos administrativos disciplinares. Tinha uma pasta dentro da Secretaria de Educação do Estado do Paraná com aproximadamente 5.000 processos represados, aguardando julgamento, aguardando a instrução desses processos. Fizemos a organização do time e nesses 10 meses conseguimos zerar essa pasta. Julgamos os 5.000 processos.
dando a tranquilidade para aqueles servidores que tinham um processo administrativo e aguardavam o julgamento. Precisavam ter um resultado. Sim, Isso. muitas vezes inocente, respondendo por alguma coisa, e cria aquela expectativa, aquela ansiedade. E também penalizamos aqueles servidores que precisavam ser corrigidos, né? Corrigindo as condutas deles e demonstrando para a rede que não é aceitável o desvio de conduta. Por que 10 meses? Nesses 10 meses eu consegui resolver o que era necessário ter resolvido, e surgiu a oportunidade de assumir a Superintendência do Paraná Educação, serviço social autônomo vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Paraná, né, e responsável ali por alguns projetos também. E eu aceitei esse desafio de ir para o Paraná Educação para que a gente pudesse fazer essa estruturação que nós fizemos, e aí, obviamente, eu já saio um pouquinho da área jurídica, né? Eu passo para a área de gestão, como superintendente, que é o responsável, como se fosse o presidente do órgão, né? Que toca as obras ali ou não? O que é o... Sim, o Paraná Educação é serviço social autônomo e ele dá suporte para a Secretaria de Educação e também para o Fundepar. Então, tem interação com obras e tem interação com a parte pedagógica do Estado. E ali eu permaneci 11 meses no Paraná Educação. Nesses 11 meses nós conseguimos triplicar o orçamento do Paraná Educação em razão dos projetos que foram implementados ou fomentados, aumentados, reforçados, como, por exemplo, o programa Mãos Amigas. E um projeto bastante emblemático, que inclusive foi muito citado quando o Eduardo anunciou meu nome para a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que é o projeto Parceiro da Escola, que permite que a iniciativa privada participe junto com a Secretaria de Educação no zelo, no cuidado com as escolas. Então a gente traz a iniciativa privada para participar. Um projeto que foi um sucesso, né? A gente pode perceber hoje a expansão desse projeto. Quando você visita as unidades escolares, conversa com os pais e com os diretores que já estão com o projeto rodando, você percebe a satisfação da comunidade em razão do resultado que ele traz. Então, foi um projeto que foi implementado. Eles ajudam a cuidar da parte de infraestrutura da escola, deixando para o diretor, para os professores, a parte pedagógica. Exatamente. Que é a principal preocupação que tem que ter. Exatamente. Foi nesse período, então, que foi implementado. Foi nesse período. Durante esses 10... Na verdade, eu já estava construindo esse projeto quando eu estava ainda na assessoria técnica da Secretaria de Educação e levei ele para o Paraná Educação, estruturando também. Então, foi um projeto que ele foi construído em aproximadamente 12 meses de estudo jurídico, justamente para que ele pudesse parar em pé, né? Então, obviamente, é um projeto inovador, né? Enfrentamos uma tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas, superamos uma ação civil pública, né? Então, superamos todos os obstáculos jurídicos e demonstramos que esse projeto é um projeto legal, que não existe nenhuma ilegalidade e, mais do que isso, que ele traz benefícios. E que traz benefício e está funcionando. Exatamente. Mas ele ficou 11 meses. 11 meses. 11 com 10, 21, isso? 21 meses. Por que eu fiquei 11 meses? No 11º mês, o secretário de Educação recebe o convite para assumir a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio ganhou a eleição e chamou ele para ser secretário de Educação lá no Estado de São Paulo. Exatamente. E aí, como ele tinha... Lembra da nossa conversa, sim, né? Que eu tinha saído da iniciativa privada para ir para a Secretaria de Educação. Ele falou, tem algumas opções aqui, você pode estar fazendo um bom trabalho, você pode permanecer, vou conversar com o governador sobre essa possibilidade, ou você pode trabalhar comigo no Estado de São Paulo, posso te apresentar para o governador Tarcísio de Freitas e verificar, né, quais opções a gente tem lá para você ir para compor o time, somar, né, no nosso time. E eu aceitei o desafio de ir para São Paulo, e em conversa com o governador, surgiu a oportunidade de assumir a presidência da FDE, Fundação para o Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo, uma das maiores fundações do Brasil, que tem uma atividade muito similar ao FNDE.
responsável pela manutenção de 5.200 escolas no estado de São Paulo. 5.200 em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. Aqui no Paraná, lembra quantos nós temos ou não? Aqui no Paraná nós temos 1.000 escolas, se não me engano. Lá 5.200. Exato. É uma rede muito grande. E você assumiu essa responsabilidade dessa... Toda a parte da assumi a presidência, né? Então toda a parte de infraestrutura e alguns suportes pedagógicos, né? Enfim, a atividade meio ali da Secretaria. Que é a responsabilidade da fundação. Da fundação. Toda a parte tecnológica das escolas e de infraestrutura, que é o carro-chefe da fundação. E aí assumi, né, esse desafio e no primeiro ano nós conseguimos entregar 54% a mais dos anos das gestões anteriores que mais haviam entregues em obras, em infraestrutura e em investimento. Então foram grandes entregas. No segundo ano nós entregamos uma escola totalmente inovadora, que é a Escola Plínio Gonçalves, em São Sebastião, no litoral norte. É uma escola que foi premiada internacionalmente em razão da sua arquitetura, a modelagem que nós fizemos, né? E no segundo ano eu estava com um propósito de dobrar aquele número que nós tínhamos entregue no primeiro ano. De obras, de reformas. Exato. Além de todas as inovações, né? E aí eu recebo o convite do prefeito Eduardo Pimentel para assumir a Secretaria de Educação do município de Curitiba. Uma oportunidade de voltar para casa. Eu morava em São Paulo, nesses 2 anos que eu fiquei lá, eu morava em São Paulo, mas todos os finais de semana eu estava em Curitiba. Eu amo o município de Curitiba, como eu falei, me considero curitibano, adoro estar aqui, tenho grandes amigos aqui. Então todos os finais de semana eu estava aqui. Você conseguia voltar para Curitiba e estar aqui com a família, com os amigos? Com a família, com os amigos, minha namorada, né? Então eu vejo a oportunidade de retornar para Curitiba, fico extremamente lisonjeado com o convite do prefeito Eduardo Pimentel e prontamente aceito esse convite. Então, a oportunidade de estar em casa e, mais do que isso, de retribuir com a educação do nosso município tudo aquilo que a educação do nosso município fez pela minha vida e pela vida das minhas irmãs. Se eu estou aqui hoje, sentado de frente com o Tico, é justamente, obviamente, né, tive todo o suporte, sou muito grato ao meu pai, né, muito crente a Deus por tudo isso, mas com certeza absoluta, se não fosse a educação do município de Curitiba, eu não estaria aqui, eu não seria um profissional bem-sucedido hoje, minhas irmãs não seriam isso. Então eu vejo, além da oportunidade de retornar para casa, a oportunidade de devolver tudo aquilo que o município, que os nossos professores, os nossos profissionais fizeram pela minha vida, pela fizeram pela tua vida, diferença na tua vida lá. Exato. E de poder, aquela pergunta do Feder, do Renato, né? Isso? Exato. Quantas pessoas você está ajudando hoje, né? Então, de poder ajudar as pessoas da tua cidade, de Curitiba, as pessoas que fazem parte da... Isso é muito curioso, sabe, Tico? Às vezes a gente acorda... Obviamente, né, somos seres humanos, todos os dias as pessoas têm dias bons e dias ruins, né? Às vezes a gente acorda um pouco indisposto, né? E eu sempre tenho na minha cabeça quando eu acordo, eu preciso ir para a secretaria, ir para o escritório, ir para o gabinete e dar o meu melhor, porque eu tenho 140 mil crianças que precisam do meu trabalho todos os dias. São 140 mil crianças na rede municipal de ensino. Isso, 135 mil aproximadamente. 135 mil. E quantos equipamentos? Lá em São Paulo, no estado, 5 mil. No Paraná, 1.000. E quantos que nós temos equipamentos da educação? Nós temos 188 escolas. Dessas 188 escolas, 4 são de educação especiais. 240 CMEs. 13 CMAEs. Então são aproximadamente quase 500 unidades na nossa rede. Na nossa rede grande, considerável. Grande, uma das maiores, talvez, também de município, né? Isso, entre capitais, sim. Temos uma rede bem considerável e assim, Tico, eu com a experiência que eu tive no estado, né, estado do Paraná, estado de São Paulo, eu digo com propriedade. Né, visitei muitas cidades, conheci muito da educação dos municípios, né, apesar de estar no estado, tive essa interação, na FDE nós atendíamos os municípios também, mas Curitiba
nós temos um grande diferencial na nossa educação. São os nossos profissionais. Os profissionais. Os nossos profissionais. E hoje nós temos quantos desses profissionais desse time da educação hoje que tocam toda essa rede nossa, né? Quantos são os profissionais hoje? São 17 mil matrículas. 17 mil matrículas. Isso. Tem alguns que têm 2 matrículas. Exato, isso, mais ou menos. que é o HIT. Mas é em torno de 16... 14 mil 14 mil pessoas que fazem esse time aqui. E voltando um pouquinho lá, o prefeito Eduardo Pimentel chama o Jean-Pierre e faz o convite, e ele fala o que ele espera do Jean-Pierre, o que ele espera da educação, ou ele dá algum conselho, ele fala alguma coisa, não me faça isso, ou faça aquilo. Qual que é essa primeira mensagem do Eduardo Pimentel? Eu acho que foram algumas conversas, né? Obviamente a gente, né, de uma forma resumida, né, Tico, mas no primeiro momento, uma conversa para ele entender o perfil, né, as ideias, né, em relação do Jean em relação à educação, o ponto de vista do Jean em relação à educação. E, obviamente, o nosso prefeito é um prefeito extremamente comprometido com o resultado, né? Então, quando ele me convida e quando ele faz esse convite, ele traz algumas metas, né, alguns objetivos e o que ele espera para a educação no nosso município, que assim como nós, né, ele espera o melhor para a educação no nosso município. Mas não é só esperar, a gente precisa colocar a mão na massa. E é isso que ele me pede. Jean, se eventualmente, né, nessas conversas, se eventualmente você for escolhido, né, ou a pessoa que eu escolher, eu preciso que exista um compromisso com os nossos profissionais e com as nossas crianças. Com os nossos profissionais, nós temos um grande desafio, grandes desafios. Obviamente, valorização dos nossos profissionais, valorização da carreira, e a valorização dos nossos profissionais, ela não é somente financeira. Nós precisamos reconhecer o trabalho que os nossos profissionais fazem pela educação do nosso município. Temos excelentes profissionais comprometidos. E eu acho que essa sinergia com o prefeito surge disso, né? Justamente por eu ter esse reconhecimento da importância que a educação fez na minha vida e da gratidão que eu tenho pela nossa rede, né? Existiu essa sinergia com o prefeito, em que ele se preocupa muito com os nossos profissionais, né? Então, esse foi um dos primeiros pontos. O segundo ponto, a qualidade da educação no nosso município, que já é boa, já é reconhecida, mas nada é tão perfeito que não possa melhorar, né? Então, nós precisamos implementar melhorias, trazer melhorias para que as nossas crianças tenham educação com cada vez mais qualidade. Temos alguns desafios dentro do nosso município, como, por exemplo, zerar a fila da creche, né? As crianças que aguardam isso já há alguns anos, né? Esse grande desafio. Aumentar a qualidade através da educação bilíngue para as nossas crianças, outro desafio trazido pelo nosso prefeito, né? Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, a sinergia com o prefeito dentro dessa conversa e dentro desse convite surgiu em razão disso, né? Comprometimento com os nossos profissionais, comprometimento com a qualidade da educação no nosso município e o zelo e cuidado com a infraestrutura das nossas escolas, uma vez que elas são o ambiente em que as nossas crianças se desenvolvem e, mais do que isso, também é o ambiente de trabalho dos nossos profissionais. Nós precisamos ter respeito com esse ambiente de trabalho, proporcionando um ambiente digno para eles, né? Então, as premissas da gestão do prefeito Eduardo Pimentel são essas. Nesse sentido. Ao exemplo, né, um compromisso de campanha dele, a climatização das escolas, né, que foi já iniciado esse ano. Então a gente percebe assim, e o prefeito tem acompanhado a nossa educação muito de perto, Tico. Eu tenho reuniões praticamente semanais com o nosso prefeito. Obviamente converso com ele praticamente todos os dias sobre a educação. Ele tem acompanhado as nossas ações. Ontem mesmo teve um evento, o evento de Natal no Tatuquara. Vou exemplificar isso, eu acho muito importante exemplificar desse evento de Natal que teve no Tatuquara.
E após sair do evento, o prefeito já me manda uma mensagem 2 minutos depois. Já passei na frente da escola tal e o muro estava pichado. Então ele observa e já passa e já cobra também. Cobra, ele é muito atuante, né? E aí, obviamente, eu fui verificar, esse muro ele tinha sido pichado, nós tínhamos pintado esse muro fazia 2 meses. Né? Eu falei, olha, prefeito, não é puxão de orelha, mas nós já tínhamos feito a intervenção. Ele falou, não, vamos pintar de novo, a gente precisa manter... Então, assim, o cuidado com a nossa educação é extremamente importante. E essa atenção, esse cuidado, esse compromisso do nosso prefeito Eduardo Pimentel com a nossa educação é muito importante. Eu fico, assim, muito feliz, né? Obviamente por estar nessa pasta tão importante e que é tão valorizada pelo nosso prefeito também. Feito o convite, o prefeito assume dia 1º de janeiro, assumiu, né? Dia 1º de janeiro, o secretário assume e as primeiras ações a gente viu algo, talvez, não sei se foi diferente ou não, mas a prefeitura fez a secretaria fez um levantamento das principais obras a serem feitas e essas obras já foram... a Secretaria começou já a fazer essas obras já no início de janeiro, no início do ano, por mais que às vezes o orçamento não é aberto, a gente sabe que algumas secretarias têm essa dificuldade, mas a Secretaria conseguiu já fazer um grande plano de ação no começo. Exato, isso. Exatamente, Chico. Esse é uma inovação da nossa gestão. Dia 2 de janeiro tivemos a cerimônia, a posse, enfim. Dia 3 de janeiro, eu já estava na secretaria. Período de férias, secretaria praticamente vazia. Eu tomei a liberdade de pedir para que alguns servidores retornassem. Percebi, inclusive, que algumas obras, né, as próprias construtoras estavam de férias, né? Então eu chamei as construtoras de volta e falei, olha, o melhor período para fazer obra é o período que as crianças não estão na escola. Na escola, né? Lógico. Retornamos e aí eu coloquei o holofote na parte das vistorias e obras, né, para que a gente pudesse visitar 100%, a meta que foi dada para o nosso time era que 100% das unidades dessas aproximadamente 500 unidades, fossem visitadas antes do início do ano letivo e vistoriadas. E aquelas obras mais críticas, obras que intervenções que eventualmente oferecessem risco para as nossas crianças ou para os nossos servidores, fossem priorizadas dentro desse período. Então, além da vistoria de 100% das unidades, nós conseguimos fazer ali aproximadamente 100 intervenções, são 80 e poucas intervenções, antes do início do ano letivo. E, através desse relatório, dessa vistoria, nós priorizamos unidade por unidade. Então, hoje nós temos um ranking, né, desde o início do ano, nós temos um ranking de todas as escolas, de 1 até aproximadamente 500, com qual é a prioridade. Então, a primeira da fila é a mais crítica, que tem mais intervenções, que oferece risco ou que tem menos condições, então ela vai ser priorizada. Aquela é a nossa prioridade. Dentro da escola também, qual que é a prioridade da escola? É isso? Dentro da escola também é que, eventualmente, Tico, a gente tem a parte de infraestrutura, que ela é crítica. Por exemplo, quando a gente visita uma unidade, a gente não sabe o que tem por trás de um trinco de uma parede, por exemplo. Então a gente precisa dessa vistoria feita por um engenheiro para testar se aquele trinco pode aumentar, se aquele ambiente pode eventualmente desabar ou não. Então muitas vezes a gente visita e conversa com o diretor para ver, diretor, qual a sua maior dor aqui? O diretor vai falar, preciso de um anfiteatro. Tudo bem, mas antes de fazer esse anfiteatro, vamos trocar essa parede aqui que está oferecendo risco para o aluno. Então a gente precisa calibrar os dois, né? A vontade do diretor com a necessidade efetivamente relacionada à infraestrutura. E tem dado muito certo isso, Tico. Então hoje a gente nós já entregamos esse ano 1.027 obras em todas as nossas escolas e CMEIs. É um investimento de aproximadamente 32 milhões de reais em obras nesse ano. Já executadas. Já executadas, exatamente. E aí, né, temos o programa lançado
pelo prefeito Eduardo Pimentel, com todas as obras, né, dentro do nosso município, dentro do plano de gestão. É o Pro Curitiba. Pro Curitiba, exatamente. Que as obras da educação também estão inclusas ali nesse Pro Curitiba. Exato, estão contempladas. E o valor das obras da educação previstas aí pelo nosso prefeito para os 4 anos de gestão são 800 milhões de reais. 800 milhões de reais para os 4 anos. Para os 4 anos. Ou seja, esse primeiro ano foi quanto de obras? Executadas 32 milhões, mas a gente tem já empenhado aproximadamente 60. Então a gente está com quase 100 milhões. Quer dizer, o grande investimento ainda de obras está por vir nesses 3 anos que tem da gestão. E, secretário, além das obras, a gente sabe que é importantíssimo, né, que a criança tem que ir para uma escola que esteja, né, funcionando bem, em ordem, né, a gente sabe desse esforço da secretaria para fazer isso, mas tem outros projetos assim que a gente pode dizer que talvez estruturante da gestão ou até do secretário, que a gente pensa assim, a gente já visitou várias escolas, tem a questão da presença, né, que tem a ver, o secretário até faz questão de ir nas escolas quando aquela escola faz uma premiação para o aluno que está presente. Qual que é esse projeto na secretaria? Isso, Tico. O que nós percebemos... Curitiba é uma cidade muito bem estruturada, nós temos escola, todas as nossas escolas estão em região urbana, né? E nós temos, eu percebi logo no início da gestão, fiz todo o apanhado de dados e nós percebemos que o nosso índice de presença pode melhorar muito, né? Então, obviamente, né, fizemos uma conversa com os nossos servidores, todas as ações, isso é importantíssimo, Tico, uma premissa do prefeito Eduardo Pimentel. Todas as ações feitas pela Secretaria de Educação não são uma decisão isoladas do secretário do prefeito. Nós temos envolvido a rede nessas discussões, trazido pessoas que estão na ponta, o professor, o diretor, o pedagogo, para a mesa, para discutir, para avaliar se essas ações vão impactar ou vão melhorar o trabalho e a performance das nossas crianças. Obviamente a gente não consegue chamar a rede toda, então geralmente eu escolho, pedimos 1 ou 2 voluntários, né, de cada núcleo regional, temos 10 núcleos, então aproximadamente 20 pessoas que estão na ponta trabalhando, que tomam decisões. Vem para discutir junto as decisões. Exatamente. E aí lançamos veja, a gente fala em qualidade de educação. Qual que é a premissa, né? Para a criança aprender, ela precisa estar na escola. Se ela falta, ela deixa de aprender. Então, um dia letivo faz a diferença na vida das nossas crianças. Conversei com o prefeito Eduardo Pimentel e tivemos uma ideia validada pelo prefeito. Vamos lançar o Curitiba Presente para fomentar a importância, para acessar os pais ou responsáveis da importância das crianças estarem presentes nas escolas. Obviamente, os nossos servidores fazem todo o trabalho para fomentar isso, mas a família, o responsável, tem um peso muito grande disso. Então, a gente precisa chamar as famílias para que reforce o papel da família, do responsável no processo de aprendizagem, não sendo uma obrigação somente do Estado, do município, né? Mas a família também tem um peso muito grande nisso. Então, lançamos no Dia do Estudante, dia 11 de agosto, essa campanha, né, o projeto Curitiba Presente aí, inclusive, né, estamos para o próximo ano desenvolvendo, criando algumas inovações ainda maiores dentro desse projeto. Quais sejam? Premiar aquelas crianças que têm 100% de presença. Esse ano já fizemos alguns eventos. Tem algumas escolas que fazem também já, né? Isso, é incentivar. Exato. Isso. Muito bem colocado, Tico. Existem já unidades que fazem, que já têm isso por prática, mas a gente quer levar isso para a rede toda. Então, premiar essas crianças que estão 100% presente, reconhecer a escola, porque os servidores também têm um papel essencial nisso, né? Criar programas de milhas pedagógicas para premiar essas crianças.
conversar com aquelas famílias que têm dificuldade de levar o filho para a escola, para entender qual é essa necessidade, para que a gente possa assumir o protagonismo da administração pública e dar o apoio, dar o suporte para aquela família que eventualmente ela não tem, porque gera falta, para que a criança esteja presente. Então a gente tem esse diálogo com a sociedade, essa aproximação, essa intenção de estar acompanhando, e eu acompanho de perto isso diariamente, Chico. Todos os dias eu monitoro as presenças da rede, eu tenho solicitado para que os nossos chefes de núcleo, os diretores, reforcem da importância das crianças. Nos próprios eventos com o nosso prefeito, você deve ter percebido o quanto ele se preocupa com a presença das crianças, porque ele reforça. Sim. Três compromissos. Três combinados, fala, né? Respeitar o pai e mãe, não faltar aula e também ouvir os professores. Acho que é algo nesse sentido, né? Exato. Que então, o prefeito Dário Pimentel sempre fala também. O não faltar aula, ele vai de encontro com isso. E dentro também de alguns projetos da Secretaria, a gente sabe que tem... a Secretaria está revendo ou, né, incentivando também a leitura nas escolas, né? Para as crianças lerem mais, isso? Exato. Importantíssimo. Culturalmente... as pessoas estão lendo menos, isso obviamente não é algo que ocorre somente em Curitiba, no mundo todo, lendo menos e cada vez mais acessando o conteúdo inútil, telas, redes sociais, enfim, né? Óbvio, temos o conteúdo bom, positivo, enfim, mas também tem muito conteúdo inútil e isso, né? Então a gente busca resgatar a cultura da leitura através do programa Curitiba Leitora, instituído pelo Decreto 1418 de 2025, né? Então, temos diversas ações dentro desse programa de leitura. Mais uma vez, muitas unidades já têm diversas ações, temos ações positivas, a nossa rede é muito boa no que diz respeito a isso, mas nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Então, lançamos esse projeto para resgatar a cultura da leitura, chegar até as famílias, né? Nós buscamos... resgatar o hábito, né? Nós estamos falando aqui da primeira infância, né? Onde a criança está se desenvolvendo, está criando aquela cultura. Então a gente quer que o hábito da leitura seja um prazer, seja prazeroso para a criança. E mais do que isso, um exemplo de uma das ações dentro do projeto Curitiba Leitora é o momento literário. De uma forma inédita, né? Todas as unidades da rede, inclusive as unidades administrativas, os servidores da Secretaria de Educação, do Delta, os servidores dos núcleos regionais e as unidades escolares param 20 minutos na quarta-feira para fazer leituras. Toda quarta-feira, 20 minutos? 20 minutos. Todas as unidades param para a leitura? Todas as unidades. Isso é novo, então? É novo. É novo. Iniciamos esse ano e, obviamente, ano que vem a gente vai fomentar isso de uma forma muito mais... assim, iniciamos esse ano, Tico, e, sabe, eu me surpreendi com a quantidade de ações, a criatividade da nossa rede, o quanto isso pegou na nossa rede, o quanto os nossos servidores, as crianças, os pais têm participado disso também. Não são 20 minutos somente para a educação, que eu digo, não são 20 minutos somente para a criança, são 20 minutos para todos. O que significa dizer, quando a gente para uma unidade escolar, a tia da limpeza participa da leitura, a tia da cantina... É para todo mundo ler? 100% da unidade. 100% da unidade. E está funcionando? Muito. O pessoal, está funcionando? O pessoal está fazendo? Estão fazendo, estão leitura, gostando. Não estão indo para o celular? Tenho recebido fotos, Tico. Pessoal lendo. Do pessoal lendo, das crianças degustando o livro. Aí você fala, mas no CMEIs como que a criança lê? Obviamente no CMEI a criança não lê, mas um profissional lê para ela, lê para a equipe, né? Tem o momento de contação de história, né? Então, eu acho que mês passado eu fui até um CMEI, eu amo visitar, eu quero estar presente, estar próximo das unidades, tenho visitado muito, inclusive já fizemos visita juntos, né, Tico? Nós somos surpreendidos por uma criança, ao invés dela trazer um brinquedo, ela traz um livro e entrega para você. O que ela quer com isso? Ela quer que você leia aquele livro. Então você veja o quanto isso é importante, né? Mas qual que é a diferença entre ler um livro e pegar uma rede social? No livro, você
não vai criar as crises de ansiedades. E te digo, Tico, na primeira quarta-feira que nós fizemos isso na Secretaria de Educação, eu, obviamente, tenho participado, foi muito difícil nos 5 primeiros minutos. Nosso celular vibra direto com mensagem, demandas. Você fica... Não pegar o celular nesses 20 minutos e focar naquela leitura é muito difícil. Então, assim, a gente percebe, e quando termina a leitura, você percebe que você está mais calmo, mais atento. E, obviamente, né, quando a gente fala em criança, o hábito da leitura não é somente pelo hábito da leitura, mas ele desenvolve outras habilidades, né? O pensamento crítico, a oratória, né? Então são diversas habilidades que são desenvolvidas através da leitura. Não, é sensacional. Eu tenho um exemplo em casa da minha cunhada, que também é pedagoga da rede, né, municipal, das minhas sobrinhas. A Gabriela e a Fernanda cresceram desde cedo lendo livros. Então, a Gabriela é professora, hoje da Fazenda Rio Grande, a Fernanda advogada, mas tudo desde pequenininha, incentivadas pela mãe, claro, professora, a leitura. Secretário, o que daqui para frente, 2026, o futuro da educação de Curitiba, o que nós temos planejado, o que nós podemos esperar da educação de Curitiba? Temos, obviamente, todo o plano de governo vai ser cumprido. É um compromisso meu, é uma realização muito mais do que profissional, Tico. É uma realização pessoal. Isso é importante. Ter essa entrega. Plano de governo, prefeito Eduardo Pimentel, aqueles compromissos todos vão ser cumpridos ao longo dos anos 26, 27 e 28. Exato. Isso. 100%, né? Um compromisso nosso, né? Não somente, né? Eu acho que a gente tem não é somente um compromisso do prefeito Eduardo Pimentel ou do secretário de Educação. Eu percebo que nossa rede, e aí quando eu falo diferencial da nossa rede, profissionais preparados, qualificados e comprometidos, né, estão engajados para ter essas entregas e trazer esses grandes, cumprir esses planos, né? Então, esses projetos. Então, nós vamos ter 100% das unidades, esses 800 milhões de obras vão ser investidos, né? As unidades, ao final da gestão, as unidades vão estar em condições dignas, nós não vamos ter salas com goteiras, salas em ambientes interditados, carteiras quebradas, vamos ter tecnologia utilizada a favor dos servidores, né? Tem se falado muito em plataformas educacionais, né? Em como isso é implementado nas redes. No município de Curitiba a gente tem se preocupado muito com cuidado na utilização disso. Então a tecnologia ela vai ser utilizada a favor. A tecnologia ela nunca vai substituir o ser humano. E aqui no nosso município toda a tecnologia implementada, ela só vai ser implementada se ela facilitar o trabalho do nosso servidor. Se for para dificultar, ela não entra. Então essa é uma das premissas da nossa gestão para o próximo ano. As escolas conectadas, com internet funcionando, Wi-Fi para os professores, escolas climatizadas, 100% das nossas unidades, escolas e CMEs vão ser climatizadas. Nós vamos zerar a fila da creche, não vai ter, ao final da nossa gestão, esse é um compromisso pessoal meu e do prefeito, principalmente, né? Que era um compromisso de campanha que vai ser, que a gente tem trabalhado dia a dia. Primeira lei aprovada no município de Curitiba foi o Vale Creche. É um exemplo. Né? Então é zerar a fila da creche na gestão também. Na nossa gestão. Também. Exatamente, um compromisso. E, obviamente, a qualidade da educação. Né? Curitiba volta a ser uma referência. Estamos hoje no 3º lugar entre as capitais, né? Quando a gente fala em IDEB, mas o IDEB não é o único indicador. O IDEB ele avalia português e matemática. O IDEB, com todo respeito, ele permite que os dados sejam camuflados, os alunos sejam aprovados sem a avaliação necessária. Então a gente busca uma qualidade da educação. E eu te digo isso, Tico, qual é a minha maior realização aqui dentro desse propósito que nós conversamos? Te digo com propriedade, por mais que nós tenhamos todas essas entregas na educação, ao final da nossa gestão, não vai ser aqui que o Jean vai estar realizado pessoalmente. Eu vou estar realizado
vou cumprir minha realização, meu propósito de retribuir o que eu fiz pela educação de Curitiba, eu vou ver esse resultado daqui 10, 20 anos. Quando eu estiver caminhando pela nossa cidade e encontrar alguém que foi aluno da rede pública municipal e que vai reconhecer, assim como eu reconheço hoje, que a educação do nosso município fez a diferença na vida dele, que ele foi um profissional bem-sucedido, que ele aprendeu, que ele se desenvolveu integralmente e que a educação do nosso município fez a diferença na vida dele. Então, minha realização como secretário, ela não vem agora, ela vai vir no futuro, daqui a 10, 20 anos, quando a gente perceber que o nosso trabalho de hoje está fazendo a diferença na vida das pessoas. Exato. Estamos chegando no final, secretário. O que aquele piá que veio do Rio Grande do Sul lá, né, veio para Curitiba, o Jean-Pierre, estudar no Mar Sabag, falaria pro secretário de Educação, que hoje está na frente, pro Jean-Pierre, que hoje é o secretário de Educação do município? O que será que aquele piá falaria? Que conselho que ele falaria? Ou o que ele pediria pro Jean-Pierre, aquele menino do Mar Sabag, né, de algum tempo atrás, falaria ou pediria pro secretário Jean-Pierre, hoje secretário de Educação? O menino pediria para o Jean-Pierre: continue cuidando da educação do nosso município. E aí, Tico, se me permite, ontem mesmo eu recebi uma cartinha das nossas crianças. Eu tenho interagido muito com a nossa rede. E nessa cartinha, obviamente, né, diversas perguntas das crianças, e uma delas me tocou. Foi um agradecimento ao secretário pelo que está sendo feito no CMEI dela, que ela diz que o CMEI está muito bom, que ela gosta da unidade, né? Então, com certeza absoluta, o Jean, né, o gauchinho que veio para Curitiba, pediria isso. Secretário, cuide bem das nossas escolas, cuide bem dos nossos profissionais, né? Cuide desse ambiente, proporcione um ambiente digno para as crianças, para os nossos profissionais, que é o que faz a diferença na vida dessas crianças. Das crianças. E o que o secretário Jean-Pierre falaria, né, para aquele menino, para aquele piá, o Jean-Pierre, estudando no Mar Sabag, lá no Cajuru, falaria para ele e para os colegas de classe dele? O que o secretário falaria para essas crianças que representam hoje as nossas crianças que estão estudando no município? Qual que é o conselho que o secretário daria para essas crianças ou para o Jean-Pierre, aquele menino lá de trás? Sim, eu faria minhas as palavras do nosso prefeito Eduardo Pimentel. Respeite seus pais e professores, não falte aula. E mais, né? Se dediquem. Eu vejo na educação pública a possibilidade, obviamente na educação pública nós temos todas as classes sociais, temos nos preocupado muito com a vulnerabilidade, focado, né, mais em regiões que quanto mais precisam, mais energia a gente gasta. E eu vejo que dentro da educação pública, muitas vezes, muitas famílias, né, têm crianças que têm a oportunidade de quebrar aquele histórico familiar, né, de um pai que não teve a oportunidade de estudar, que muitas vezes não tem estrutura familiar, porque o pai ou a mãe eventualmente se desviaram, foram para o mundo das drogas ou eventualmente para o mundo do crime, né? E aquela criança, ela não tem essa estrutura necessária. Mas, através da educação, ela tem a oportunidade de quebrar esse histórico familiar, de ser diferente, de fazer diferente, de ter uma profissão, de ter um ofício, de seguir o caminho correto. Então, através da educação, a gente consegue colocar a luz no fim do túnel na vida dessa criança, para que ela seja diferente, para que ela possa trazer estrutura familiar e muitas vezes até para dar o suporte para os pais dele no futuro, né? Que tem toda a dificuldade, e reconheço muito isso nas famílias, que muitas vezes a estrutura da família é difícil para proporcionar que a criança esteja na escola, muitas vezes em razão da falta de alimentação ou de outras circunstâncias, é difícil para a família. Mas o apoio da família é extremamente importante. Então, e vice-versa, né? Então a criança também pode fazer a diferença na vida da família, da própria família, né? Quebrando esse histórico e trazendo, né, a família ali para dar um pouquinho mais de conforto através da educação também, através de um ofício, de uma profissão, que é através da educação que vai ser proporcionado. Que as nossas crianças
continuem estudando, que através da educação elas podem ser quem elas quiserem. Exato. Pode ser secretário de educação, pode ser vereador, pode ser motorista, pode ser médico, pode ser... Enfim, o que elas quiserem ser, que elas sonham ser, elas podem ser através da educação. Secretário, a gente está chegando no final do nosso podcast, do nosso Café Contigo, batemos um papo, tomamos uma água mineral Fonte Life também, que é do nosso amigo Célio Baggio, aqui de Pinhém, é importante. Uma mensagem final para os curitibanos, para os professores, para o pessoal da rede, do nosso secretário Jean-Pierre. Perfeito. Uma mensagem para os nossos servidores, um agradecimento especial pela dedicação de cada um de vocês, pelo excelente trabalho que vocês fazem na educação do nosso município. Vocês têm o meu compromisso, o compromisso do prefeito Eduardo Pimentel e Tico, se me permite, dos nossos vereadores. Sim. Que têm trabalhado muito a favor da educação do nosso município. Então vocês têm o nosso compromisso, que nós vamos fazer o melhor dentro das nossas limitações para vocês. Das nossas crianças, que vocês estão muito bem assistidas pelos nossos profissionais e que nós vamos fazer a nossa parte dentro da educação para proporcionar sempre o melhor para vocês. Nunca permita que ninguém diga que você não pode ser o que você quer. Você pode ser o que você quiser, só depende da tua dedicação. E a tua dedicação tem o nosso suporte em tudo aquilo que estiver frágil, que estiver faltando para você, o poder público está aqui para dar esse suporte para que você possa continuar estudando. E um agradecimento especial ao nosso prefeito Eduardo Pimentel, pelo excelente trabalho que ele vem realizando e pela oportunidade que ele me deu de estar à frente da educação do nosso município. Então agradeço especialmente o prefeito Eduardo Pimentel, um excelente gestor que tem feito uma integração muito bacana com o nosso time, dado as condições para que a gente faça o nosso trabalho, né? E não poderia deixar de agradecer, Tico, você, né? Um grande parceiro do nosso município, que tem cuidado, né? Ajudado aí o nosso prefeito a cuidar do nosso município através da Câmara dos Vereadores, do seu trabalho, né? Como legislador, como fiscal da lei, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse café muito gostoso, voou o tempo, né? Poderíamos ficar o dia inteiro aqui conversando, né, Tico? Tinha mais assunto, né? Exato. Então, muito obrigado, Tico. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado por toda a parceria. Obrigado, né, além da oportunidade de estar aqui, mas pelo trabalho que você tem feito pela nossa sociedade, pelo cuidado, o carinho que você tem com os seus eleitores, com o município de Curitiba, que faz realmente a diferença. É isso que a gente espera dos nossos servidores públicos, dos nossos gestores. Secretário, sou eu quem agradece, né, a tua dedicação com as nossas crianças, com os nossos alunos. Agradeço também todo o time da Secretaria, todo o nosso time de servidores da Secretaria de Educação que fazem a diferença na vida das pessoas. São importantíssimos para que as nossas crianças possam realizar seus sonhos, né, hoje e no futuro. Então, agradecer também ao prefeito Eduardo Pimentel pela dedicação. E a gente está chegando no final desse podcast Café com o Tico, hoje conversando com o secretário municipal de Educação, Jean-Pierre. Você que assistiu esse vídeo, não esqueça de curtir, dar o like aqui e também no sininho aqui, seguir a nossa página, seguir o HTV, seguir o Tico Kuzma, para que você receba o próximo podcast Café com o Tico. Hoje ficamos por aqui. Obrigado, secretário. Leve o nosso abraço ao time da educação. Até o próximo Café com o Tico.